Você sabia que os seus pensamentos negativos podem atrapalhar a manifestação dos seus desejos? Pois é, mas eu não quero que você saia daqui desse vídeo com medo dos seus pensamentos, não. Se você tem dificuldade de manter o foco no positivo, fica aqui hoje que eu vou te revelar 3 segredos simples que vão te ajudar a eliminar os pensamentos negativos e manifestar muito mais rápido. Então, se você quer manifestar seus desejos muito mais rápido, quer eliminar seus pensamentos negativos e não sabe como manter o foco no positivo, fica aqui nesse podcast aqui hoje. Esse podcast é pra você. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui e bora falar um pouco disso aqui hoje. Gente, muita gente quando começa a estudar lei da atração fica com um pouquinho de medo dos pensamentos negativos, não sabe o que fazer com eles, né? Às vezes fica pensando como é que eu faço para mudar esse pensamento, eu tenho que pensar diferente sobre isso, e muitas vezes isso não dá certo. Quantas vezes você tentou ficar modificando um pensamento, ficar tentando modificar o pensamento e não consegue? E aí eu vou te explicar hoje exatamente o que você precisa fazer com esses 3 segredinhos simples, tá? Que você vai fazer. Primeiro de tudo, você precisa entender uma coisa. Você não precisa ficar tentando mudar aquele pensamento para pensar algo de bom naquele assunto que você está tendo dificuldade. Esse é o erro que muita gente comete. Então como é que eu vou pensar sobre isso de forma positiva? Não é exatamente isso que você precisa fazer. Você só precisa fazer o que eu vou te falar hoje com esses 3 segredinhos super básicos, super simples, que você pode aplicar agora mesmo. Então, bora lá, gente. Primeiro segredo que vai te ajudar muito, tá? Vamos lá que eu já vou te contar. O primeiro segredo é a PGI. Como assim, Aline? PGI. Anota essa sigla que ela vai ser importante para você. O segredo número 1 é a PGI. O que é a PGI? A prática da gratidão imediata. Vamos lá. O primeiro segredo, gente, é a prática da gratidão imediata. Ou seja, toda vez que um pensamento negativo surgir, imediatamente você vai parar e pensar em algo no qual você é grato, tá? O que muita gente comete? Qual o erro que muita gente comete? As pessoas dão muita importância à ação. Então, assim, mas eu estava ocupada fazendo tal coisa, mas eu estou ocupada fazendo certa coisa, e outra coisa, e outra coisa. E elas protelam cuidar dos pensamentos. Eu falo por experiência própria. Então, o que muda a minha vida? Eu pratico isso há bastante tempo, estudo isso, ensino isso para os meus alunos lá dentro do caderno da permissão. Como é que você se mantém num estado de vibração positiva, que é o estado de permissão, para você receber as coisas que você deseja. E a forma que você faz isso é cuidando dos seus pensamentos. Mas geralmente as pessoas ignoram o pensamento, aceitam ficar com aquela emoção negativa e se importam muito mais com o que está acontecendo na vida ali. Só que aquela coisa que você valoriza tanto, que é a ação, que é o que está fazendo naquele momento, não é o responsável por tudo isso que você tem, que é a sua vida, mas os seus pensamentos sim. Então quando você cuida da forma que você se sente, é que você está realmente permitindo que coisas boas venham. Então a gente às vezes valoriza coisas que não são tão importantes assim. Observa que muitas vezes a sua ação não leva para a direção que você quer, mas como você se sente, sim, porque faz com que você permita aquilo que você já criou. Tá bom? Então, como que é que você faz isso? Pensamento imediato de gratidão. Tudo aqui que eu vou te falar vai ter sempre uma dica prática, tá? Olha só, pode ser algo pequeno, como a cama confortável que você dormiu, o sol que tá brilhando lá fora. Tudo isso vai mudar a sua vibração instantaneamente e vai enviar um sinal poderoso de abundância para o universo. Então, principalmente para quem tem muitas vezes pensamentos negativos em relação à prosperidade financeira, esse primeiro segredo é maravilhoso. Então, o que você vai fazer? Identificou o pensamento negativo? Naquele momento que você identificou, não vai ficar com medo, nem com raiva, nem preocupado com aquele pensamento, nem tentando destruir esse pensamento, nem chateado porque você está pensando nesse pensamento, nada disso. Nesse momento você vai parar e vai pensar em algo que você pode ser grato imediatamente. Aline, tô na rua. O sapato que você tá é confortável? Tô usando um sapato confortável. Tô num lugar ensolarado que tá gostoso aqui. Tô tomando uma água gelada. Qualquer coisa, tá? Imediata, porque é o que tá ao seu alcance naquele momento. Por isso pode ser praticado em qualquer lugar que você esteja. Agora vamos lá para a nossa segunda dica, nosso segundo segredo, que é o TSP. Sim, anota essa sigla, TSP. O que é o TSP? Técnica de substituição de pensamento. Lembra que eu te falei? Você não precisa estragar o pensamento, destruir o pensamento, martelar o pensamento. Nada disso. Precisa pensar um pensamento diferente. Como eu disse, é um erro que muita gente comete. Eu cometi por muito tempo. Então, assim, o que você precisa fazer?
Ou percebi um pensamento, ok, é só um mensageiro, é só um pensamento. Preciso me preocupar com ele, vou substituir esse pensamento por um outro pensamento melhor. Como que funciona, gente, a técnica da substituição de pensamento? Quando você perceber um pensamento negativo, você vai substituir por uma afirmação positiva. Por exemplo, se o pensamento for o seguinte: eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir alcançar esse sonho que eu quero, vai ser impossível para mim. Você vai substituir por exemplo, eu sou capaz, estou no caminho para alcançar meus objetivos. Aline, mas isso não é verdade, eu não coloquei nem o pé ainda no caminho, eu nem saí de casa, para falar a verdade, então nem no caminho eu tô. Não importa que seja verdade. Uma coisa que muita gente não sabe é que você não precisa acreditar naquele pensamento que você está dizendo. Você entendeu? A gente fica pensando, mas eu tenho que acreditar. Não, é uma afirmação. Você está afirmando algo novo e é completamente normal você não confiar nesse pensamento. Você não sentir um sentimento de confiança em relação a ele. Por quê? O pensamento, o sentimento de confiança que você tem nesse outro pensamento aí, que você já se acostumou a pensar, só existe porque pelo fato de você ter visto coisas acontecerem naquela direção, você acredita. Então, quando você começa a afirmar uma afirmação, é completamente normal que você não confie nela, você não acredite nela. E tá tudo bem, tá? É com a constância que ela vai começar a se tornar familiar para você. Fica tranquilo em relação a isso, que vai ser a constância que você fizer que você vai perceber que vai se tornar familiar, tá? E o que eu tô dizendo aqui não é coisa da minha cabeça. Vários livros falam sobre isso, inclusive um curso em milagres tem vários exercícios para você praticar ao longo do dia para iluminação espiritual, tá? Não é o caso aqui, né, de manifestação e tal. Mas ele fala, você não precisa acreditar no que você tá afirmando. Você não precisa, porque isso vai surtir um efeito de qualquer forma. No começo pode ser que você não veja, mas vai te ajudar. E aí pode ser que você esteja se perguntando agora, Aline, mas para outras situações, quais afirmações eu uso? Não existe uma afirmação certa, tá? O importante é você treinar a sua mente a sempre buscar uma alternativa positiva, ou seja, sempre buscar uma afirmação positiva no momento que você reconhecer um pensamento negativo, mas não precisa ser uma afirmação correta, não existe uma correta. Aqui foi só um exemplo que eu te dei para que você possa começar a entender como é que você faz. Mas não existe um padrão de pensamento certo sobre determinado assunto, não. Agora, na minha experiência, o que me ajuda muitas vezes, estudar, ler livros, inclusive aqui na descrição do vídeo sempre tem uns livros que eu leio, que eu indico. Por quê? O que acontece? Quando a gente está lendo outros livros, naturalmente a gente está inserindo novos pensamentos, novas formas de pensar, que não são nossas, né? Foram de outras pessoas. E a partir disso, eu aumento o meu arsenal, tá? De afirmações positivas. Inclusive tem um produto aqui na descrição do vídeo que são as minhas afirmações positivas. Então, assim, é um livro onde eu compartilho com você afirmações que eu utilizo no meu dia a dia. E junto com essas afirmações eu também explico a base delas para você conseguir entender e colocar na sua rotina com muito mais confiança, tá? Então tem aqui as afirmações de poder. Mas você não necessariamente precisa, você pode escolher as suas próprias afirmações. Como eu falei, não tem afirmação certa, é você que vai escolher a sua, tá? Então, bora pro terceiro segredo. Mas antes de eu te contar esse terceiro e último segredo aqui de como você faz para eliminar os pensamentos negativos, se você tá gostando desse conteúdo, ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui nesse conteúdo para eu saber que você gosta desse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal ou ainda não me segue aí nessa plataforma de podcast que você tá vendo, começa a se inscrever, seguir, para que você receba mais conteúdos como esse aqui, tá bom? Então, bora lá, gente. Terceiro e último segredo é a VGP. Pois é, VGP. O que seria isso? Visualização guiada positivo. Terceiro segredo, ou seja, positiva, na verdade. O terceiro segredo, gente, é a visualização guiada positiva. Você vai reservar alguns minutos todos os dias para que você feche os olhos e visualize com clareza a vida que você deseja. Imaginar vivendo exatamente como você quer, com todos os detalhes, e sentir a emoção disso como se já tivesse acontecido, vai fazer com que você eleve sua vibração. O que acontece quando você eleva a sua vibração? Naturalmente, você tem acesso a pensamentos diferentes, tá? Quando você começa a elevar a sua vibração, você se sintoniza com uma frequência diferente e naturalmente você vai ter acesso a pensamentos mais positivos. Muita gente não sabe disso e sofre pra caramba pra tentar
elevar a vibração sem saber isso. Então, quando você eleva, na verdade não, para tentar pensar positivo, né? Sem saber isso, mas quando você eleva a sua vibração, isso é uma consequência. Por exemplo, lá dentro do treinamento que eu tenho chamado Caderno da Permissão, a gente faz vários exercícios para elevar a vibração. Não necessariamente mudando o pensamento, nada do tipo. Só que o que acontece? A vibração se eleva, naturalmente a pessoa começa a alcançar novos pensamentos e manifestar as coisas que ela deseja, no máximo em 30 dias, tá? Então, isso ajuda de uma forma muito natural. Então, você vai fazer isso e vai começar a criar o hábito mental de manter o foco no que realmente importa, no que realmente faz sentido para você, tá? E é o seguinte, não subestime esses 3 segredos, tá? Esses 3 segredos são simples, mas são poderosos e podem realmente transformar completamente a forma como você manifesta os seus desejos. Se você está comprometido em eliminar os pensamentos negativos da sua vida, já começa a aplicar hoje mesmo. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também está nessa jornada de manifestação. Beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa tarde, gente feliz e abençoada. Eu venho compartilhar com vocês o seguinte. Consegui manifestar uma viagem para a Itália. Desde o ano passado que eu falava que o meu próximo aniversário, ou seja, este ano, eu ia passar no hotel. Conheci o canal da minha amada Aline e fui seguindo e amando cada conteúdo. Comecei a fazer o Caderno da Permissão e o Caderno da Gratidão. E manifestei não só acomodação grátis no hotel. Deus é tão maravilhoso e sempre nos dá muito mais do que a gente pede. Esse hotel fica na Itália, em Milão, e eu estou indo dia 16 com meu marido comemorar o meu aniversário, que é dia 17, e volto no dia 23. Gratidão, gratidão, gratidão e muita gratidão. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da Lei da Atração com o Caderno da Permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.